Fala, filhos da Horda, beleza? Como vão vocês? Aqui com vocês novamente Daniel Ventura para continuarmos com a nossa história de He-Man e os Mestres do Multiverso, parte 5. É isso mesmo. E se você está chegando agora no canal, tá vendo parte 5 agora, sabe que as outras 4 partes estão no canal aí. É só vocês procurarem aí no canal Filhos da Horda. E não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo para ele ganhar mais relevância, deixar algum comentáriozinho, nem que seja um oi apenas, para o vídeo ganhar mais relevância, e marca o sininho das notificações aqui, para vocês ficarem atentos quando sair a 6ª e última parte dessa empolgante história do nosso herói favorito, do nosso querido musculoso espadachim de Eternia, He-Man. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, galera, antes de mais nada, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Tá vendo esse quadrinho amarelo aqui? É a voz do narrador. O narrador tem todas as histórias do He-Man, desde os primeiros arcos, desse Mestres do Multiverso que nós vimos acompanhando. Porém, o narrador aqui nessa história, ele vai ser muito mais presente do que em qualquer outra história, em comparação aos outros 4 arcos já apresentados. Como era nas histórias do Conan o Bárbaro, como vocês podem ver nessa imagem aqui, tá? Então, o narrador aqui ele vai fazer um papel muito maior do que nos outros arcos, assim como o narrador fazia nas histórias clássicas do Conan. Eu quero que vocês guardem bem essa informação, que eu vou falar um pouquinho sobre isso ao final do vídeo. Bom, no final do arco anterior, o Anti-He-Man estava com a espada do poder do He-Man feliz demais da Filmation encravado em seu corpo. Então ele acorda na cabana dessas duas pessoas que aparentemente pertencem a uma tribo de bárbaros, confirmando aquilo que vimos no arco anterior, de que esta é a Eternia primária, aquela Eternia que não tem principiada, porque remete às primeiras minicomics de antes da criação do Principiada. E nesse arco de histórias, He-Man é apenas He-Man, não tem identidade secreta. O idoso e a gatinha Bárbara informam ao Anti-He-Man que ele estava com a espada encravada no corpo e eles o encontraram desacordado. Então, retiraram a espada do corpo dele e trataram de seus ferimentos. Ao ouvir isso, o Anti-He-Man tira rapidamente a espada da mão da gatinha Bárbara e diz que eles condenaram a própria vida ao serem estupidamente generosos, salvando a vida do Anti-He-Man. E então, gritos de dor e agonia são ouvidos por toda a tribo. E esses gritos, inclusive, ecoam em torno de toda a floresta, onde, dentro dela, está He-Man e o possante gato guerreiro, que partem de volta para a tribo com o intuito de salvá-los. Porém, He-Man chega tarde demais e a tribo inteira foi assassinada pelo Anti-He-Man. O He-Man primordial dá um grande grito de raiva, soca o chão, acreditando ser obra do esqueleto de sua dimensão, jurando-o de morte. Enquanto o He-Man primordial jazia em lágrimas, Keldor aparece atrás dele, informando que não foi obra de seu esqueleto. O He-Man primordial, por sua vez, acredita que Keldor seja um servo do esqueleto ou o próprio esqueleto disfarçado. Mas logo, o He-Man que olha para baixo aparece e informa não se tratar de um servo do esqueleto. E o He-Man primordial para ouvir ambos, uma vez que observa que o gato guerreiro não está atacando aqueles ao seu redor. Ao contrário, está até ronronando diante das carícias do He-Man que olha para baixo, parecendo mais um gatinho doméstico do que o próprio gato guerreiro.
o que faz com que o He-Man primordial acredite nos dois, ao menos temporariamente. Enquanto Keldor explica ao He-Man primordial sobre quem é o anti-He-Man e o que está acontecendo, vemos que He-Man primordial prepara o corpo da gatinha Bárbara juntamente com o do senhor de idade para a cremação, revelando que ambos são irmã e pai, respectivamente, de nosso herói, pai adotivo e irmã adotiva. Keldor diz que eles precisam chegar à Espada do Poder antes do anti-He-Man. Porém, a princípio, o He-Man primordial se recusa a levá-los até a espada. Só para quem não conhece a história original do He-Man, a história das primeiras minicomics conta que a Espada do Poder serve apenas para abrir a porta do castelo de Grayskull e para usar o seu poder, que na verdade é um poder de abrir portas dimensionais para outras dimensões. Logo, como o He-Man não a usa para se transformar, pois aqui ele não se transforma, essas espadas ficam escondidas. Isso, eu disse espadas no plural, porque na verdade são duas espadas. Para ser mais preciso, duas metades de uma mesma espada. Nas histórias originais das primeiras minicomics e das primeiras HQs da DC, ora o esqueleto está com uma metade e ora o He-Man está com outra, ora ambos estão com as duas espadas, mas pelo que a história deixa entender até aqui, o He-Man está de posse das duas espadas, porém não está com ele nenhuma das duas metades. Ambas estão escondidas num lugar longe do alcance do esqueleto dessa dimensão. O He-Man primordial, porém, se recusa a levá-los até a espada, o que faz uma pequena discussão entre Keldor e o He-Man primordial iniciar. Porém, logo em seguida, o anti-He-Man é convencido pelo He-Man que olha para baixo, dizendo-lhe que o que aconteceu em sua tribo acontecerá em toda a Eternia se eles não detiverem o anti-He-Man de uma vez por todas. E o He-Man primordial conjura através de magia uma nave que nós conseguimos identificar como o Jet Sled. Aparentemente, nessa realidade, é assim que os veículos são levados até a presença do He-Man, conjurando-os por magia. Ainda desconfiado das intenções de Keldor, He-Man o manda subir na traseira do gato guerreiro, dando advertência que o arnês de força em seu peito, ou seja, esse símbolo da Cruz de Malta, gera um campo de força em volta do seu corpo. Então Keldor não poderia nem pensar em esfaqueá-lo pelas costas. Longe dali, Esqueleto observa através de uma espécie de espelho d'água tudo o que está acontecendo, trama em como usar a situação a seu favor para obter as duas metades da Espada do Poder desta realidade. Enquanto vão ao encontro das duas metades da Espada do Poder, nossos heróis passam por várias paisagens repletas de destroços e sinais de uma grande guerra ocorrida há muitos anos atrás. O He-Man primordial então explica que há muitas eras atrás os Eternianos desenvolveram demais a sua tecnologia e passaram a ser menos dependentes das vontades dos deuses eternianos. Porém, alguns dos deuses antigos sombrios ficaram ressentidos com a independência dos Eternianos e suas vontades e magias e declararam guerra contra Eternia. Os Eternianos, por sua vez, venceram os deuses sombrios e os baniram para outra dimensão, porém a um alto custo. A guerra entre deuses e a ciência de Eternia
levou o planeta à ruína e à catástrofe, fez com que ele involuísse, voltando uma era paleolítica. Ou seja, o pouco de tecnologia que existe nessa Eternia primária é um resquício da grande guerra ocorrida eras atrás. E é por isso que os heróis Eternia de hoje utilizam espadas, escudos e machados ao invés de armas tecnológicas. O He-Man primordial avisa que eles estão próximos do local de descanso da Espada do Poder. E então eles chegam a um local vulcânico, onde um anti-He-Man já está lá para roubar as espadas. O anti-He-Man encontra uma das espadas dentro de um poço de lava e a retira de lá, já anexando o seu poder às outras espadas que ele já roubou, enquanto procura a outra metade da espada que está ali próximo. Antes, porém, do anti-He-Man poder chegar até a segunda metade da espada, ele é atacado pelo esqueleto dessa dimensão. Porém, tanto o esqueleto quanto o aquático e o Homem-Fera que estão junto com ele são rapidamente neutralizados pelo poder do anti-He-Man, que está cada vez mais poderoso a cada espada que ele absorve. O anti-He-Man, porém, é atacado pelas costas pelo Gato Guerreiro e o He-Man primordial. O anti-He-Man, porém, levanta o Gato Guerreiro ao alto, lança-o de longe e chega até a matá-lo. Com a queda do Gato Guerreiro, o He-Man que olha para baixo é derrubado da nave juntamente com a chave cósmica que eles utilizam para viajar de universo para universo. Extremamente furioso com a morte de seu Gato Guerreiro, o He-Man primordial parte para cima do anti-He-Man com todas as suas forças. Chega até espancá-lo brevemente, porém o poder do anti-He-Man está muito grande devido à quantidade de espadas que ele absorveu. E nocauteia rapidamente o He-Man primordial, retirando então a metade da espada que lhe falta da pedra para tomar o Castelo de Grayskull dessa região. Keldor tenta impedir, mas também é rapidamente repelido pela força do anti-He-Man. E como nessa Eternia o He-Man não se transforma, o anti-He-Man se teletransporta até o Castelo de Grayskull, pois terá que tirar o poder de Grayskull direto de sua fonte. Sem opção, nossos heróis se veem obrigados a se aliar ao esqueleto, para que o mesmo os teletransporte até o Castelo de Grayskull desta região do multiverso, já que a chave cósmica está danificada. Keldor, porém, adverte o He-Man que olha para baixo, dizendo que ele irá trair a todos assim que chegar perto do poder de Grayskull. Já em Grayskull, percebemos que, nesta realidade, Attila já assumiu o lugar da feiticeira e espera que He-Man, enfim, junte as duas metades da espada e torne-se rei de Grayskull, reinando ao seu lado. E fica feliz ao pensar que à sua porta está o He-Man de sua dimensão. Porém, a silhueta que ela avista é ninguém menos do que o anti-He-Man, que utiliza de fantasmas de antimatéria para distraí-la enquanto ele vai até o núcleo do castelo roubar o poder de Grayskull. Porém, Teela recebe logo a ajuda do He-Man que olha para baixo, do esqueleto dessa dimensão e de Keldor de Eternia. Lembrando que o He-Man primordial ficou no local da última batalha, desacordado pelo ataque do anti-He-Man. E a batalha segue dura e difícil, enquanto Keldor pressente que o anti-He-Man já chegou no núcleo do castelo. Por isso, eles precisam ser rápidos. No núcleo do castelo, o anti-He-Man se depara com a fonte do poder desta realidade, que é o espírito de Grayskull, que se comunica com ele como se já soubesse que cedo ou tarde
aquilo aconteceria. O Anti-He-Man concentra o seu poder e logo absorve o espírito de Grayskull. Próximo da entrada do núcleo de Grayskull, o esqueleto dessa dimensão faz exatamente aquilo que Keldor imaginou que ele faria. Ele trai o grupo de heróis, atacando mortalmente o He-Man que olha para baixo. Keldor, por sua vez, o confronta em batalha e, tendo ele também adquirido poder ao longo de sua jornada, consegue facilmente vencer o esqueleto dessa realidade. Em suas últimas palavras, o He-Man que olha para baixo afirma ao Keldor que discorda da fala de Gwildor lá no começo da saga, quando o mesmo diz que, se em Anti-Eternia é o único local onde o He-Man é perverso, seria necessário então um esqueleto para derrotá-lo, já que em Anti-Eternia tudo é ao contrário. E que, no caso, seria necessário sim um He-Man para destruir o Anti-He-Man. Keldor, por sua vez, fica extremamente furioso com a fala do He-Man que olha para baixo e parte para cima do Anti-He-Man com todas as suas forças, enquanto mesmo abria um portal para uma nova Eternia. Enquanto a batalha se segue, Keldor vai até a direção da espada do poder desta Eternia, enquanto o portal aberto pelo Anti-He-Man se fecha, levando tanto Keldor quanto o Anti-He-Man para uma nova Eternia. E na sequência da história, percebemos que a Eternia que eles foram foi nada mais nada menos que a Anti-Eternia, onde toda a história começou. E o Rei Randor está preparando o ataque, já que aparentemente o castelo de Hellskull está sem o seu protetor, o Anti-He-Man. Porém, Maligna atenta que alguém, muito provavelmente o Anti-He-Man, acaba de chegar ao castelo. Enquanto a imagem mostra a boca do castelo refletindo a luz do antipoder do Anti-He-Man. Enquanto, desorientado dentro do castelo de Hellskull, o Keldor percebe que está com metade da espada do poder da Eternia Primária em sua mão. E percebe também que está na presença dos antimestres do universo, finalizando esse arco. E aí, galera, beleza? Gostaram do vídeo? Como que foi? Espero que tenham gostado da história. Bom, eu falei para vocês prestarem atenção naquele quadro de narrador, né? Por que eu falei para vocês prestarem atenção nisso? No arco de histórias anteriores, nós estávamos falando sobre o carinho que a DC teve na construção do universo Filmation, utilizando o mesmo traço que a Filmation usou na clássica série animada, né? O clássico muito parecido, muito próximo com o que era do desenho. Em contrapartida, agora que nós entramos em contato com a Eternia Primária, né? Eles tiveram o cuidado de fazer uma história muito parecida com o sistema de narração, o sistema de introdução de história dos quadrinhos dos anos 80 e principalmente do Conan Bárbaro. Porque, como vocês já sabem, né, eu já falei em vídeos anteriores aqui para vocês, quem não viu é só acompanhar no canal aqui, pesquisar aqui os vídeos anteriores, em que He-Man ele foi criado para ser uma espécie de Conan o Bárbaro, só que um pouco mais suave, um pouco mais... um pouco menos, né? Um pouco menos violento do que o Conan o Bárbaro era, para poder vender bonecos e produtos infantis para as crianças, né? Essa é a intenção da Mattel. Então, a estrutura textual, enquanto na quarta parte nós tivemos um cuidado especial na estrutura de desenho e ilustração, aqui nós temos um cuidado todo especial com a parte de roteiro, onde nós vemos um roteiro muito similar, escrito, né, apresentado de uma forma muito similar aos
quadrinhos de Frank Frazetta no clássico do Conan o Bárbaro, né? Então, foi um respeito muito grande com o fã novamente e com quem conhece a história de He-Man e os mestres do universo, né? Que sabe que He-Man foi uma versão light, né? Foi criado para ser uma versão light do Conan o Bárbaro para poder vender os bonecos para crianças. Sendo que o Conan o Bárbaro, muito violento como ele era, os pais dificilmente iriam investir nessa coleção, nesses brinquedos para as crianças na época dos anos 80, certo? Então, por isso que naquela parte, logo no comecinho do vídeo, eu falei para vocês prestarem atenção naqueles quadrinhos, porque eu ia estar justamente explicando, mostrando essa estrutura textual, que é muito similar na quinta parte, né, no universo da Eternia Primária, né, com os primórdios do que foi construído para ser o He-Man, né? Um Conan o Bárbaro mais light para a criançada. Então a DC até aqui nesse momento vem apresentando um respeito muito grande com o fã do He-Man, fã clássico do He-Man, coisa que nas obras originais de desenho e filme a gente está vendo acontecer muito pouco, infelizmente, né? Bom, tomara que com os últimos sucessos de filmes clássicos, de continuações de filmes clássicos, que respeitam o clássico e respeitam o fã raiz, isso venha a mudar futuramente, né? Bom, por hoje é só e até o próximo vídeo, galera. Valeu!